ter alguns problemas em um certo momento da vida. Ela pode atrapalhar no desempenho social e principalmente no profissional. Alex Murphy conversa com a gente agora novamente ao vivo. O Alex, antes da gente saber como vencer a timidez, né? Quando é que a gente percebe, né, que às vezes as pessoas chegam no local, começam a sentir, né, o ambiente depois a se soltar e não, tem gente que é travado mesmo, não aguenta nem olhar para outra pessoa. Quando é que a gente observa que essa timidez, que seria algo relativamente normal, pode nos prejudicar em algum momento da vida? Olá, Renata, de volta aqui ao vivo no Manhã Cidade. Olha só, realmente observar se você realmente é aquela pessoa que chega num ambiente assim e fica meio que perdido no local, né? Então, algo tem de errado. Então, precisa realmente ir em busca de ajuda, né? E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Clarissa Costa, ela que é fonoaudióloga, e vai passar detalhes para a gente agora, né, sobre esse assunto. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. E Renata já começou perguntando aqui, né, como é que a pessoa, por exemplo, percebe que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, falar em público principalmente, né? Como a pessoa perceber que algo há de errado, você tem uma timidez extrema, vamos dizer assim. Bom dia. Bom dia a todos que estão na Rádio Cidade, né, nos ouvindo. Primeiramente, assim, uma dica bem importante que a gente dá é ter domínio do que você está falando, né? Bem importante a gente saber o que a gente está conversando, né? Saber domínio. Então, estudar bem o conteúdo que você vai falar, né? E tentar ser o mais natural possível, né? Procurar também gesticular um pouco para não ficar tão travado e fazer com que as pessoas percebam isso, né? Falar devagar também é importante, né? Que dá mais clareza no que você está falando, articular bem as palavras. E aí vai chegando as ideias, né? Você falando devagar, vai chegando do que você começar a correr com o que você está querendo dizer e acabar não conseguindo passar a informação, né, de forma correta. E aí vem umas diquinhas assim dessa questão de timidez também, que é você estar treinando em casa. É uma coisa legal, né? Porque tem aquela pessoa que, por exemplo, chega numa festa, por exemplo, chega numa balada, né? Aí chegou com alguns amigos, os amigos estão lá falando com um, fala com o outro, né? Estão aí abraçando, beijando, tal, aquela coisa toda, e aquela pessoa lá meio parada no canto, assim, né? E aí, como, por exemplo, essa pessoa ela pode driblar a timidez num local como esse, por exemplo, uma balada? Isso. Aí a gente também fala assim, que tem gente que tipo, não consegue interagir, às vezes também porque não tem o conteúdo para isso, né? Então, tem que ser uma pessoa também que conheça alguns conteúdos aleatórios, né? Assista televisão, veja notícias, que a gente possa também conversar sobre outros conteúdos. Às vezes a pessoa só gosta de futebol, então só fala aquilo, né? Ou só gosta de política, só fala aquilo. Então, assim, a gente tem que procurar também diversificar os assuntos, saber falar outras coisas, né? Para a gente conseguir também interagir com outra pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, têm uma autocrítica muito forte, né? Diminuir, por exemplo, a autocrítica já ajuda, né? Isso, também essa cobrança, né, de ser perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? A gente tem que também, todo mundo erra, e a gente só consegue vencer isso treinando e usando mesmo, né? E conversando mesmo. Porque também a gente só aplicar a gente dá dicas, mas a gente só consegue na prática, mesmo treinando. Então, tipo, uma vez na semana você tem que estar treinando isso para falar bem, né? E assim, manter o foco. Muita gente acaba se preocupando tanto no falar que perde o foco do assunto, né? Porque está preocupada ali só em falar. E aí desvia a atenção. Um olhar que desvia já perde o conteúdo que vai falar, né? Então, manter sempre o foco no que vai ser, no objetivo, né, daquilo ali. E aí, treinando sempre, conversando sempre, e aí você vai aos pouquinhos perdendo. É interessante também buscar a ajuda de um profissional, por exemplo, uma fonoaudióloga, por exemplo, né? Um profissional assim. Isso, o interessante é buscar geralmente um profissional para te ajudar, porque às vezes a gente é aquela pessoa que é tão tímida que trava a boca, por exemplo, na hora de falar, né? Fala com a boca muito fechada, então aí já automaticamente a outra pessoa sente, né, que a gente já está tímido, porque às vezes não precisa falar. A outra pessoa já sente e quando olha para você, você já fica vermelho, né? Você já fica cabeça baixa, você já desvia o olhar. Então,
O olhar é uma coisa muito importante também, é você olhar para quem você está falando, que aí também dá a entender a questão de foco, né, naquilo que você quer dizer, na credibilidade que você está passando para a pessoa, entendeu? Então, assim, isso é bem importante. Ok, eu sou assim, uma pessoa muito tímida, né? Eu preciso treinar mais, né, doutora? Oh, meu Deus. Precisa não, você já está bem treinado já. Doutora, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com a doutora Clarissa Costa, ela que é fonoaudióloga, né? Passando dicas importantes aí para que a pessoa possa vencer aí a timidez, né? Converse um pouco mais, tente aí interagir com outras pessoas, né? Da sua forma, do seu jeito. Treine em casa, né? É importante, né? Você falar com o espelho, pegar uma colher, por exemplo, algo do tipo, fazer como se fosse um microfone e gesticular ali sozinho mesmo. E aí são algumas dicas que as pessoas podem vencer a eles, né? Eu vou continuar treinando por aqui. Boa, Alex. Mário. Manda um cheiro para Clarissa. Clarissa foi minha primeira fonoaudióloga quando eu cheguei aqui em Caruaru. Ela estava comentando sobre isso, viu? Ela disse que, rapaz... Ela disse, Renata, tô desde a TVI. Isso mesmo. Foi. Estávamos conversando. Das antigas, Renata, não pode nem dizer, Renata, porque a gente não pode falar a idade aqui, né? Verdade. Então é isso, ela mandou um cheiro para a senhora, tá bom? Beijão. Renata, Mário. Valeu, Alex. Estávamos conversando, né? Eu do jornalismo e ela na área de fonoaudiologia.